Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele nos concede para estarmos aqui fazendo aquilo para o que fomos chamados. Aproveito a oportunidade para agradecer a você que é nosso inscrito, que por graça de Deus temos adiantado um pouco. Você que costuma assistir aos vídeos e compartilhá-los com seus grupos, seus amigos. Deus abençoe a sua vida. Continuamos nesse segundo trimestre de 2024, estudando o trimestre da Escola Dominical, cujo tema é a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse trimestre é comentado pelo pastor Osiel Gomes, que é o líder da Assembleia de Deus em Tirirical, estado do Maranhão. Essa é a lição de número 3, o céu, o destino do cristão. Nesta lição, nós descreveremos o céu como morada de todos os cristãos. Veremos o céu segundo o livro do Apocalipse e, por fim, abordaremos o céu como o fim da carreira cristã. Meus amados, para que nós introduzamos essa lição de hoje, eu quero apresentar aqui duas obras literárias que dizem muito sobre o céu como nosso desejo de chegada. Eu quero tratar do hino 36 da nossa harpa cristã, cujo tema é A Canção do Exílio. Esse hino foi escrito pelo nosso missionário metodista norte-americano Justus Henry Nelson. Esse homem de Deus estabeleceu a primeira igreja protestante na região da Amazônia, lá em Belém do Pará. E quero também apresentar a Canção do Exílio, uma poesia do escritor Gonçalves Dias. Esse Gonçalves Dias foi nascido em 10 de agosto de 1923 em Caxias, no estado do Maranhão. E em 1943 ele escreveu essa poesia, que ele chamou de Canção do Exílio. Na oportunidade, ele estava estudando Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. E essa poesia retrata muito bem o patriotismo saudoso que ele tinha pela terra natal, o Brasil. No hino 36 da nossa harpa cristã, eu vou ver aqui com os amados. É uma oportunidade que nós temos de apresentar a saudade por um lugar que nós nunca fomos, mas que temos saudade de um dia irmos. É o hino 36 da nossa harpa. Diz o nosso irmão Justus Henry: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Aqui no final da estrofe, ele diz passarinhos, belas flores, isto é, são as coisas que às vezes querem nos atrapalhar, querem fazer com que nós nos distraiamos e deixemos a caminhada para o céu. Mas depois ele mesmo afirma, tudo isso são, apesar de trazer luz aos nossos olhos, são vãos, são coisas sem valor, são terrestres. Mas com tudo isso ele diz, contemplo o meu lar. Então, quando nós temos a certeza de que nós estamos caminhando para o céu, nós passamos a ter saudade dele, ainda que lá nunca estivemos. Mas sabemos que o céu
é o final da nossa caminhada cristã, da nossa carreira cristã. O metodista, o missionário, ele tinha saudade da pátria celestial, aquela que nós estudamos, que é a carreira que nos está proposta. O poeta Gonçalves Dias, o maranhense Gonçalves Dias, ele tinha saudade da pátria terrena, da pátria terrenal, enquanto ele estava longe da terra. E essa poesia eu vou ler toda. Ele diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem quinda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, meus amados irmãos, quando ele fala de palmeiras, esse verso saudosista, ele provavelmente está falando dos pés de babaçu, que eram palmeiras, que na época e ainda hoje eram a sobrevivência de muitas mulheres. Dizia-se até que onde tem um babaçu em pé, ali há uma mulher. Então Deus abençoe, que nós possamos continuar sentindo verdadeira saudade do céu, porque o céu é o nosso destino final. Tudo aqui vai passar, os bons momentos, os maus momentos, mas nós chegaremos no céu. Glória ao Senhor. O céu é o alvo de todo cristão. O cristão que não visa o céu está perdendo tempo, está estragando a vida. Quando nós vamos definir o céu, chama aí, que vem do hebraico, que quer dizer firmamento, morada das estrelas ou o universo visível. Quando nós chamamos, então, do grego, foi como foi escrito o Novo Testamento, é o oiranos, nós vemos que esse céu aqui é a morada de Deus e é a mais importante parte para nós cristãos. Que nós iremos, a Bíblia diz, Jesus diz que onde ele estiver, nós estaremos também. Então, é esse céu, ouranos, a morada de Deus, aonde nós finalmente chegaremos. O céu conforme o ensino de Paulo. Eu quero ler com os irmãos aqui, com os amigos, 1 Tessalonicenses 4, 17. Paulo está falando aqui do arrebatamento da igreja. 4, 17. Eu vou ler a partir do 13. Que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Aí vamos ao 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele está dizendo que quando o Senhor se manifestar nas nuvens para buscar a igreja, os que morreram em Cristo, os que já dormem em Cristo, que já dormem no Senhor, esses ressuscitarão primeiro.
E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos subiremos e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Esse lugar que Paulo fala não é a terra, tampouco é a morada do Senhor. Esse é um lugar que ele diz, nós subiremos e estaremos com ele. É um lugar no firmamento, no espaço que ele vai escolher e que a nós não cabe ficar especulando que nós no céu não é um lugar que nós subiremos. Os que morreram em Cristo, os que se forem transformados, de forma que todos se juntarão e subiremos para estar com o Senhor nos ares. A partir dali, nosso primeiro encontro com o Senhor será nas bodas do Cordeiro. É uma festa, é um lugar de comunhão, quando a Bíblia diz que o Senhor estará conosco servindo Ele mesmo. Jesus nos servirá. Ele diz que naquela ocasião Ele enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. Portanto, é muito maravilhoso, é gracioso que nós nos esforcemos para alcançar este lugar, para alcançar essa oportunidade de sermos arrebatados com o Senhor. Já visto que a Bíblia diz que os que ficarão sofrendo os horrores da grande tribulação. Então, o alvo do cristão não é ser rico aqui. O alvo do cristão não é ser um grande pregador, uma grande pregadora. Não é ser alguém que impõe as mãos e Jesus cura. Não. Tudo isso aí pode vir ao crente. Mas tudo isso é acréscimo. O alvo, nós somos crentes para ir para o céu. As coisas daqui todas passarão. A Bíblia diz que até os céus e a terra passarão, mas nós viveremos em um novo céu e em uma nova terra. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 24 e versículo 25, a Bíblia diz que os céus e a terra passarão. Mas em Isaías capítulo 65, versículo 17, a Bíblia diz que nós viremos outra terra e outro céu. Vamos ler aqui. Isaías 65, 17. Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Tudo que passou aqui, se foi ruim, se foi bom, o profeta Isaías diz que tudo vai passar, ninguém vai ter lembrança de mais nada disso. Naturalmente, quando nós estamos em algum lugar bom, aprazível, ninguém se lembra do lugar ruim. Isso aqui na terra. Mas naquele dia, nós estaremos vivenciando um lugar que nunca foi visto, nunca foi tocado, nunca foi habitado. Novos céus e nova terra que o Senhor criará especialmente para a sua igreja. Olha, Deus é tão bom conosco que Ele vai criar isso para nós. É o prêmio que Ele nos dará em deixar de pisar aqui nessa terra violenta, essa terra que absorveu tanto sangue. E nós agora vamos, por graça e misericórdia de Deus, alcançarmos uma nova terra e um novo céu. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Se os céus primeiros e a terra se desfarão, nós teremos a oportunidade, como disse, de pisarmos em nova terra. O novo céu e a nova terra, depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. É pena que muitos não creem, e isso muitas vezes quando a gente diz, parece desvário para alguns, coisas de fanáticos, mas
eu não desanimo com isso. O crente em Jesus não deve desanimar com isso, ou por causa disso. Porque nós sabemos que o nosso Deus nunca falhou. Nosso Deus não promete para falhar. E se Ele prometeu que nos dará uma habitação eterna, em novo céu e nova terra, é isso que nós devemos esperar. É nisso que nós devemos crer. Que Ele vai preparar para nós uma nova terra, um novo céu, para que todas as coisas daqui não mais nos lembremos dela. No livro do Eclesiastes diz que quando nós estivermos lá, nenhuma lembrança mais haverá. A linda cidade como nossa nova morada. No capítulo 21 do livro do Apocalipse, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza da cidade. Eu vou ler aqui com os irmãos, e os amigos, que às vezes os irmãos já conhecem, mas às vezes os amigos não conhecem, para ver aqui uma descrição que o Senhor revelou ao apóstolo João, como essa cidade que nós estamos estudando como sendo o destino final da igreja, destino final do crente. 21:9 nos diz assim: e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e os seus muros. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então, é essa cidade para a qual nós estamos caminhando. O céu como fim da jornada. No livro que dá título ao nosso trimestre, que é a carreira que nos está proposta, fala que nós devemos caminhar, aliás, devemos correr com paciência. Quando nós falamos de correr, nós não estamos falando aqui necessariamente do passo apressado. Nós estamos falando do caminhar continuado, que nós devemos aprender a andar assim. Sabemos que toda caminhada, todo caminho terá um final. E nós devemos entender, devemos saber onde se dará esse final, para que não andemos em algum lugar, em alguma estrada interminável, porque se nós entrarmos numa estrada interminável, fatalmente nos perderemos. Então, é o céu que aponta para o final da nossa caminhada. As dificuldades virão, as tentações muitas vezes virão, as lágrimas virão, mas uma coisa eu digo, essas mesmas lágrimas que virão, elas cessarão, porque o nosso Deus é um Deus consolador. Ele estará sempre pronto a nos consolar, a nos trazer
de volta a alegria perdida, a esperança perdida. Quantas pessoas estão aí que não têm mais esperança? Paulo alertou lá na carta aos Tessalonicenses. Cuidado para que vocês não pareçam com os que não têm esperança. Nós temos esperança. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a nossa esperança é que pela manhã a alegria vem. Então essa esperança não pode sair de nenhum de nós. O céu é o nosso repouso eterno. Repouso é descanso. Repouso é reunião festiva, momento de adoração, o grande privilégio de haver chegado à presença do eterno Deus, conforme Apocalipse capítulo 19 e versículo 10. Sabemos que a corrida é difícil, a caminhada é pesarosa, mas nós chegaremos. Chegaremos e repousaremos nos braços do Senhor, porque Ele tem nos prometido isso e Ele não falha. Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo. O que não podemos fazer é querer chegar ao céu vivendo na terra. Isto é, quando eu digo viver na terra, não é que ninguém viva agora suspenso, não. Querer chegar no céu vivendo como os demais da terra. Vivendo como a maioria. Porque aqueles que vão caminhando para o céu, eles estão caminhando na contramão da maioria. Porque a grande maioria não está preocupada com o céu. A grande maioria não está preocupada com o céu. Está preocupada com o que elas possam encontrar aqui mesmo. Então quem caminha para o céu caminha na contramão. Ele tem que rejeitar as coisas, renunciar muita coisa para chegar ao céu. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Quando nós andamos espiritualmente, é aí que nós podemos rejeitar as coisas daqui, as coisas da carne, as coisas carnais. Então, que o nosso Deus possa, a cada dia, acender em nós a esperança de que nós estamos caminhando e que nos dê, além da esperança, a força, a persistência para não pararmos do caminho. Porque é esse caminho que nos levará ao pódio. Assim como os atletas chegam no pódio e são premiados, nós chegaremos no pódio, que é o céu dos cristãos, e lá nós seremos premiados com a coroa da justiça, que Paulo disse que estava esperando, a qual o justo juiz nos dará. Ele fala em justo porque essa coroa ele só dá exatamente a quem tem, a quem adquiriu, a quem buscou. Ninguém mais vai receber. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.